E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Magno Borgo. Nesse vídeo vou falar sobre a composição de render passes, vou falar da composição de light passes e métodos alternativos ao método aditivo, como a subtração e a multiplicação. É uma forma mais avançada de você trabalhar com o render, com os render passes, permite um pouco mais de flexibilidade, você não precisa montar todo o render passes aqui numa sequência, você pode trabalhar com eles individualmente, que é muito mais legal. Eu estou usando aqui como base para fazer esse treinamento um render pass, um render do Blender. Tá? Então, utilizando aqui esse arquivo nos assets do Blender, que estão prontos lá, você pode baixar isso aqui e utilizar, fazer o que você quiser com ele. Então, dentro do Blender tem vários projetos aí que você pode baixar e explorar. E para fazer o render disso aqui, eu estou usando o Cycles, que é um render que tem os seguintes passos aqui, ó: Diffuse, Glossy, Transmission, Emission Environment, e cada um desses três passos principais aqui, Diffuse, Glossy e Transmission, pode ser quebrados em três componentes, que é o Direct, Indirect e a cor. O Cycles é muito semelhante a outros renders mais atuais, como o Arnold e o V-Ray, e ele quebra as coisas, então. Claro que cada render tem sua especificidade, então, no caso, o Arnold, por exemplo, tem passos de SSS, Sheen, tem outros nomes, Coat. Ele quebra em mais componentes. Mas a lógica que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é muito parecida para todos, porque não tem como variar muito fora disso. Você pode aplicar para qualquer outro render, desde que você tenha essa fórmula aqui, que você vai pesquisar sobre aquele teu render específico. A gente pode considerar assim, além dos shader passes ou dos material passes, ou seja, das informações de cor que a gente tem aqui, a gente tem também os light passes. O que são os light passes? São as informações de render de cada luz separadamente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o render principal, mas eu tenho a luz bounce, que é essa luz aqui que foi criada, né? Tenho a luz externa, que é a luz que está vindo lá de fora. Eu tenho a luz interna, que é uma luz indireta, por exemplo. Eu tenho aqui uma luz... essa cena em especial aqui, ela tem como se fosse um fundo, e esse fundo também está influenciando na imagem, né? Que é um fundo degradê, que, enfim, foi criado aí nesse preset dessa cena. Eu trouxe aqui essa luz também, não é uma luz tão usual. Eu tenho a lâmpada ali, ó, naquele canto, e tenho também o layer da emissão. O layer da emissão são os elementos que emitem luz própria, né? Então, não é um light layer em si, mas se você for reconstruir a cena, aqui no caso eu estou separando todos os elementos de uma forma aditiva e somando eles, né? Se eu não somar a incandescência, né, ou a emissão, não dá certo. Chega aqui ó, no final, ó, se eu chegar aqui no final sem somar a emissão, você vê que falta ali ó, o olho do gato, né, e falta alguma coisa ali na lâmpada também. Então, somando todos os passos, eu consigo reconstruir as luzes, né? Isso aqui de uma forma aditiva. Então, ou seja, se eu pegar aqui qualquer passo desses e desligar, a gente tem outras iluminações, né? Eu posso ter só essa iluminação aqui, é interessante que você pode fazer, por exemplo, uma cena arquitetônica que vai do dia para a noite, tranquilamente. Você pega uma luz dessas aqui, vamos pegar a luz principal aqui, ó, a luz externa. Vou pegar a luz externa, vou fazer um grade, e vou fazer uma multiplicação, eu posso mudar a intensidade, efetivamente você acaba manipulando as sombras de certa forma, porque as sombras estão ali naquele passo, né? E a gente pode então controlar a intensidade de cada uma das luzes de uma forma bem efetiva e muito interessante. Eu posso diminuir a intensidade dessa luz, e depois eu posso diminuir a incandescência, ou mesmo desligar a incandescência e controlar aqui, ó. É uma flexibilidade muito legal, então os light passes vão ajudar muito a fazer a composição das cenas, né? Você pode trocar a cor da luz, você pode fazer o que você quiser com cada um desses passos aqui, tem resultados muito interessantes. Vamos só dar uma explorada aqui nesses passos aqui de uma forma aditiva, que é a forma tradicional do Blender aqui, só para remontar. Na verdade, o que eu estou remontando aqui, ó, nessa árvore, é o mesmo que a gente está vendo aqui, ó, né? É o diffuse direto, com indireto. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o diffuse indireto, esse aqui é o direto, e a gente soma os dois e depois multiplica aqui, ó, por esse passo que chama diffuse color, né? Então, ou seja, o diffuse direto com indireto multiplicado pelo diffuse color dá esse resultado aqui. O diffuse color também é conhecido como albedo em outros renders, né? Até coloquei aqui entre parênteses albedo, porque no Arnold, por exemplo, chama albedo. Então, normalmente você tem a iluminação direta, que é o primeiro hit da luz naquele elemento,
E a indireta é o quê? A iluminação secundária, a iluminação global, né? O global illumination, a iluminação indireta, ou seja, a luz que começa a refletir na cena, batendo nos elementos e se espalhando pela cena. O que dá o realismo normalmente é a luz indireta. Somando esses dois e multiplicando, a gente tem aqui, que eu chamaria aqui de diffuse total ou diffuse completo, enfim, você pode chamar de diffuse somente, né? Que seria o diffuse tradicional, sem estar quebrado em elementos. Eu dei esses nomes aqui e criei atalhos porque a gente vai utilizar isso aqui. Depois a gente tem o glossy, né? O glossy são especular, reflexo, refração, tem várias coisas misturadas aqui no glossy do Blender. Esse aqui seria o resultado, então, do passo glossy completo, né? Que é o mesmo princípio, indireto, o direto e indireto multiplicado pelo color, que é o albedo. Esse aqui seria o albedo do glossy. Tem o material de transmission. Dá para dizer que talvez transmission seja mais como um subsurface scattering, né, um material que absorve a luz e transmite a luz. Aqui está o transmission da flor e aqui está o albedo dessa transmission. Você vai ver que esse passo aqui é muito sutil, no caso desse render aqui, porque ele está bem fraco ali, mas a gente tem que somar ele. Lembrando que no método aditivo a gente vai somando tudo, né? Depois que faz o passo completo, a gente soma um no outro, né, vai somando tudo até o final. Daí a gente tem aqui o environment, que no caso disso aqui do environment é essa imagem aqui, esse degradê, e a gente tem a emissão. A emissão são esses dois elementos, né? Então a gente vai somando os passos e chega no final, reconstrói beauty, né? Como a gente já viu aí em outros treinamentos que eu já coloquei aqui. Agora, o que eu estou mostrando aqui é o método aditivo, não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o método subtrativo, que é um método bem mais interessante. Na minha opinião, depois que você já está mais avançado aí na composição, acho que é um método mais otimizado de fazer as coisas. Por quê? Porque no método aditivo, para eu modificar um elemento aqui, ó, eu tenho que somar tudo. Eu tenho que montar todos os passos da imagem. E no método subtrativo eu não preciso. Se eu quero modificar apenas esse elemento, eu consigo fazer ele sozinho. Então, isso aqui seria uma subtração. Então, se a gente for pensar, adição, subtração, a matemática um é inverso do outro, né? Então você pode fazer, em vez de somar tudo, você pode fazer uma operação diferente. Então qual que é a lógica do método subtrativo? Você tem a imagem final, que é o beauty, né, que a gente chama, que é o render completo aqui, todos os passos somados. Você vai fazer uma subtração do passo que você quer utilizar. Então, no caso aqui, eu quero manipular o diffuse indireto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração a partir da imagem completa, você subtrai aquele passo diffuse indireto. Subtraiu, a operação from aqui é o B menos o A. Né? O minus é o A menos B e o from é o B menos o A. Então eu estou subtraindo da imagem completa o diffuse indireto. Aí eu faço minhas correções de cores aqui, ó. No caso aqui eu estou alterando o vaso e estou fazendo duas correções de cor aqui. E depois o que você faz? Você soma novamente esse passo que você manipulou aqui. Né? Então você tinha essa imagem aqui original e essa aqui é a saída. Ou seja, claro que eu estou fazendo modificações bem agressivas aqui, né? Mas a lógica é bem interessante, porque você subtrai o passo, faz modificações e soma o passo novamente com as modificações. Você não precisa fazer toda essa construção aqui para modificar qualquer passo ali. Então, aqui eu usei o diffuse indireto, mas eu podia usar qualquer coisa aqui. Eu podia escolher qualquer um desses passos aqui e manipular. É uma lógica muito interessante e permite a gente fazer aqui, então, operações de uma forma bem mais otimizada. Bom, agora eu quero mostrar para vocês uma experiência aqui utilizando um mapa, o render layer de color ou albedo. Em inglês a gente fala albedo, em português pode falar albedo, enfim. Então cada elemento ali, o diffuse, o gloss, o transmission, ele tem um mapa de cor. Se você for pensar, né, olhando aqui, ó, o diffuse indireto é a luz indireta, o direto é a luz direta e o albedo é a cor, sem luz. A gente pode pensar, não tem luz e sombra, né? É só a cor pura. Quando a gente separa a cor pura do restante da composição, a gente pode trabalhar os elementos independente da iluminação, o que é muito interessante. Então, qual que é a ideia aqui de utilizar o albedo para fazer composição? E você vê que o albedo, ele utiliza a operação de multiplicação. Todos os albedos aqui, ou todos os colors, né, utilizam multiplicação. Veja, eu fiz um setup aqui, ó, de beauty, daí eu quero manipular o diffuse total, que é o diffuse completo,
e eu quero fazer uma correção de cor. Digamos que eu quero mudar a cor desse móvel aqui, ó, eu fiz um alpha aqui desse móvel, eu quero modificar a cor desse móvel, eu quero transformar essa cor, mas eu não quero modificar a iluminação da cena. Eu quero modificar a cor do móvel, sem modificar a iluminação. Então veja o que acontece se eu tentar fazer manipulações aqui, ó. Né? Eu estou manipulando efetivamente a iluminação. Por quê? Porque a iluminação está ali, junto, né? Dentro do passo do diffuse você tem a iluminação. Então quando você tem o passo de albedo, você pode tirar a iluminação de qualquer outro passo. Claro que aqui o passo de albedo é em relação ao passo apropriado, né? Tipo, o diffuse total utiliza o diffuse color, ou o albedo do diffuse. O que você pega? O beauty, a gente está fazendo o método subtrativo. Você pega o beauty e você faz a subtração do diffuse total. Eu quero trabalhar o diffuse total. Agora, do diffuse total, que é esse aqui, eu vou dividi-lo pelo mapa de cor. Então, o diffuse total tem iluminação e cor. Se eu dividir isso aqui pelo mapa de cor, que é o albedo, né, ele vai restar o quê? Somente a iluminação. E na divisão é muito importante a ordem das coisas. Então, é o diffuse total divididos pela cor. O A divididos pelo B. Então, eu dividi aqui. Então, o que está saindo aqui é a iluminação. E o que eu tenho aqui é a cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma manipulação que fiz aqui, ó. Esses grades aqui, eles são clones, ó. Eles estão com os valores iguais, tá? Tem o mesmo valor nos dois. Eu peguei o móvel e fiz a mesma manipulação, ó. Se eu olhar aqui, só que aqui, claro, que eu estou transformando o quê? Eu estou transformando o albedo, não o diffuse completo. Aqui eu manipulei a cor e depois você volta multiplicando, porque aqui você dividiu, você tem que multiplicar. Então eu multiplico. Então aqui era o antes, aqui é o depois. E depois, claro, como eu estou manipulando o beauty, né, eu tenho que somar ele de volta. E o resultado é esse aqui. Então, original, final. Olha a diferença entre esse aqui, esse resultado, e esse resultado. Completamente diferente. Porque aqui você está manipulando a luz junto com o objeto. E aqui eu estou manipulando separadamente. E você pode manipular ao contrário também. Né? Em vez de você manipular a cor do móvel, você pode manipular a iluminação do móvel. Também é possível. A iluminação do móvel desse lado aqui. Só que é uma coisa que não faz tanto sentido. Porque, claro que a luz aqui é uma coisa constante na cena, certo? Então você está manipulando a luz da cena de uma forma que separada do restante da cena. Mas claro que às vezes para você fazer alguns truques, algumas coisas, você pode querer utilizar esse recurso. Então a ideia aqui é essa. Separar iluminação de cor e transformar as coisas separadamente, porque aí você tem um controle muito fino do que está acontecendo e você não muda, então, as características físicas da cena em termos de luz, que é bem legal. Só dar uma dica que é sobre o passo de color. Quando você faz operações de divisão, lembra quando você faz alguma coisa de divisão por zero? Se você começar a ver artefatos surgindo na tua divisão aqui, começar a ver uns pixels estranhos, uns pixels estourados, alguma coisa assim, você dá um clamp no passo de color e deixa um valor pequeno, mas não deixa zero. Então você está efetivamente puxando o zero um pouquinho para cima. Né? Se você colocar um valor bem pequeno, mas que não seja zero, isso ajuda a resolver alguns erros matemáticos que vão acontecer quando você fizer essa divisão aqui. Claro que tem que tomar cuidado, porque você está modificando, né, a matemática da coisa aqui, porque você está tirando o zero da posição dele, mas se você fizer com valores bem pequenos, isso vai te resolver alguns problemas e não vai causar, né, nada muito visivelmente, porque vai ser muito próximo de zero, mas não é zero. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do método subtrativo, dessa separação dos light passes e da separação color, albedo e luz, que é muito útil em muitos casos e resolve muitos problemas de composição. Um abraço e até o próximo.